Eu vou falar sobre esse acidente, uma visão desse acidente de Miami, que ele causou muita comoção aqui no país. Várias pessoas acabaram de condomínios nos procurando a outros colegas, procurando a engenharia para saber se ia cair o edifício ou não. Não é um trabalho científico, então eu quero que vocês entendam, os colegas aí do curso que estão assistindo, estão tendo esse privilégio como eu de ouvir os nossos mestres, os nossos colegas do exterior. Aqui é de engenharia aplicada. Eu tenho um perfil assim que eu gosto muito e tenho também um orgulho da área científica, que até coloquei ali no meu currículo, que fizeram um trabalho na Universidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, demonstrando que na última década um trabalho feito com um aluno que eu orientei, hoje professor doutor, o Marcelo Medeiros, e eu, é o segundo trabalho mais citado na última década na área de corrosão de armadura. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Mas esse é um lado acadêmico que eu também tenho, mas hoje não vou tratar de assunto específico científico. Quem está tratando desse tema do acidente de Miami é um instituto, o National Institute of Standards and Technology, é o NIST, a gente chama NIST, que antigamente era conhecido por National Bureau of Standards, que tem muitas publicações e contribuiu muito para a engenharia do mundo, em entendimento, principalmente das propriedades do concreto, concreto para barragem, para pavimentos e tudo mais. É uma agência governamental não reguladora, quer dizer, ela não faz normas, não faz leis, ela só orienta, interpreta, ensina. Dentro do NIST foi criado o National Construction Safety Team, que é um grupo criado pelo presidente George Bush em 2002 para, em primeira instância, analisar o World Trade Center. E esse grupo não tem a função de indicar culpados, só diagnosticar. Eu acho isso muito bonito e é sempre o que eu defendo e eu falo nas apresentações, vocês sabem, que a gente, engenheiro, não busca culpado. Quando nós vamos analisar, existe um movimento corporativo, não fala nada do acidente porque pode prejudicar um colega. Nunca foi essa a intenção, nem nós temos essa autoridade. O engenheiro tem a autoridade de entender o problema, diagnosticar o problema. Agora, a quem compete achar culpado é a justiça, são os advogados, os juízes, né, a polícia. Então, eles têm essa visão muito bacana. E o colapso do Champlain Tower South é a quinta investigação deles. Eles investigaram o World Trade Center, um incêndio numa boate, que eu vou mostrar rapidamente, e dois furacões. E agora o caso desse edifício. O primeiro foi em 2001, né, que todos nós sabemos, e o relatório final só saiu 4 anos depois, assim, ainda preliminar e o definitivo 7 anos depois. Vejam vocês que eles têm essa postura de uma certa demora, porque gostam de precisar muito, ensaiar, justificar o que eles publicam. Mas o diagnóstico, nesse caso, apesar de que muitas pessoas acharam que foi o impacto do avião, o impacto do avião não fez nenhuma diferença lá, foi efetivamente um caso do incêndio. O calor gerado pelo combustível, o avião retirou no impacto a proteção térmica, que era a base de argamassa de amianto, aí expôs, a estrutura é toda metálica, expôs os perfis metálicos que esquentaram, e vocês sabem que com 500 graus, tem da ordem de 20% da resistência que ele tem nas temperaturas ambientes. Então, com 500 graus, lá chegou a 1.000 graus, quem sabe até mais de 1.000 graus, evidentemente amolece o aço e todo o peso da estrutura de cima veio para baixo. É importante dizer isso porque eu acho lindo, e isso eu quero
vocês estão num curso de pós-graduação de projeto, né? Então, é lindo, por quê? Porque aos engenheiros civis, aos arquitetos, cabe dominar as forças da natureza, e as forças da natureza são muito grandes, as forças da natureza são imensas, e nós aprendemos a dominar. A gente usa a ciência, o conhecimento, para dominar e trazer qualidade de vida para a sociedade. E uma das coisas que a gente faz é projetar os edifícios altos que sejam resistentes ao sismo e sejam resistentes ao vento, ao furacão, né? Nós não temos furacão no Brasil, não temos sismo no Brasil, mas lá em Nova York tem. E em qualquer lugar do mundo, mesmo em São Paulo, um edifício bem projetado suporta o impacto de um Boeing, suporta o impacto de um Boeing, um edifício alto bem projetado. E vocês veem que nesse caso aí, na escala Richter, deu o índice 2,4. 2,4 é nada. Eu fiz meu pós-doc em Berkeley e fiquei lá 1 ano e meio e tinha 40 sismos por dia e nunca eu senti nada, porque eram dessa ordem, eram pequenos. E mesmo o vento, olha, o vento, o efeito do impacto do avião foi a metade da deformação da amplitude que geraria o efeito de vento. Então, teve muitas pessoas nos relatos que dizem que nem sabiam que o avião tinha impactado o edifício. Vejam, isso é para quê? Para dizer o quê? O poder que nós temos, nós engenheiros, do mundo inteiro, de dominar as forças da natureza. Então, a sequência, na verdade, foi aí, né? Tirou a proteção, cortou algumas dos perfis metálicos da fachada, esquentou os perfis metálicos principais do núcleo, e aí, felizmente, foi um colapso progressivo vertical. Imagine se ele se inclinasse, essa torre. A tragédia seria muito maior. O segundo incêndio que eles fizeram, ó, aqui embaixo, nessas referências aí que eu coloco, ó, aqui embaixo no quadro, vocês podem achar o relatório final, definitivo, baixar grátis, hein? Acesso grátis e baixa o relatório definitivo. Aqui também, esse incêndio, como teve aquele lá na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eles tiveram também em 2003, e o relatório saiu em 2005, já bem mais rápido, 2 anos, também um caso menor, 100 mortos e mais de 187 feridos. Então, como é que fica aqui o caso do Champlain Tower South? Os americanos têm uma visão completamente diferente da visão brasileira e, no meu entender, maravilhosa. Eles fazem tudo transparente. Tudo que existe, que você quiser saber se existe sobre esse edifício, você vai nesse portal, NIST Disaster Data Portal, e você vai encontrar informação, vai encontrar o projeto estrutural, as reformas que foram feitas, os relatórios de inspeção. Impressionante, tudo transparente. Aqui no Brasil, a gente, para conseguir uma informação de um acidente, parece que a gente está querendo invadir privacidade, quando lá eles entendem que a importância da informação para o público, para a sociedade, é muito maior do que uma eventual necessidade dos proprietários de esconder informação importante. Então, os americanos encorajam todo o público a submeter informação, vídeo, foto, qualquer coisa. É chegar lá e entrar. Vocês têm uma informação sobre o acidente? Entra publicamente. Não é só você e quem você informou que sabe. Todos sabem daquela informação que você deu. O acidente aconteceu dia 24, dia 25 eles já tinham 6 cientistas e engenheiros no site do colapso. No dia 30 já ficou oficial. Olha que rápido para tomar decisão. Nós, países latinos, temos muito mais dificuldade. No dia 30 eles já tinham decidido quem é que ia fazer a investigação e ficou decidido que é o National Construction Safety Team, essa equipe. Bom, lembrando que eles não interferem em nada nas operações do Corpo de Bombeiro e da Polícia Técnica,
e também não tem o objetivo de determinar culpados, como a gente já comentou, não precisa repetir. O objetivo deles é fazer o diagnóstico. Com que visão? A visão educacional, de aprendizagem. A ideia é aprender para fazer melhor no futuro do que a gente faz hoje. Bom, aí eles se justificam dizendo que eles demoram alguns anos para dar a resposta, mas isso não quer dizer que eles ficam mudos, que é o contrário. Eles mandam relatórios regulares. Toda vez que eles fazem algumas reuniões importantes, eles publicam. Então, você vai ter o resultado de ensaio, você vai ter fotografia, tudo público, né? O relatório final demora, mas você tem acesso às informações. Eu acho que essa ideia dos americanos, essa postura muito legal, no meu entender, veio desse Robert Stephenson, em seu discurso inaugural após a presidência do Instituto de Engenheiro Civil na Grã-Bretanha, em 1856. Olha o que ele disse: estou esperançoso de que todos os acidentes e problemas ocorridos nos últimos anos sejam registrados e revelados ao público. Nada é tão instrutivo para jovens engenheiros quanto o estudo dos acidentes e sua correção. Diagnosticar os acidentes, entender os mecanismos de ocorrência é mais valioso que descrever trabalhos bem-sucedidos. Vocês viram quanto nós aprendemos com a palestra recente agora do Antônio Aguado, falando de acidentes, né? Aprendemos muito também com o Ravindra, falando da palavra de ordem agora, que é sustentabilidade. Engenheiros experientes também aprendem com esses ensinamentos e lições de acidentes que podem até ocorrer em seus próprios trabalhos. Com esse nobre objetivo educacional, olha que bacana, propomos catalogar esses problemas nos arquivos dessa instituição. Bom, o NIST, então, com essa postura que vem lá da Inglaterra, de 1856, declarou que está fazendo análise de solo e rocha, análise da água subterrânea, está usando raios lasers de um processo que chama LIDAR, ou LIDAR, para mapear a estrutura. Eu já utilizei isso no edifício que estava caindo também, que nós tivemos que fazer a recuperação recente, ainda está em andamento. Drones para coletar imagem, registros, velocidade de ultrassom, né? Para analisar o concreto. E eles, olha que maravilha, como existe a Torre Norte, que tem que tomar uma providência rápida com ela, no meu entender, eu vou sugerir, inclusive, no final, eles também estão observando como é que ela se comporta como uma referência para entender o comportamento estrutural. Eu acho isso daqui muito pouco, hein, gente? Eu vou te falar, isso aqui é nada de ensaio, né? Precisa fazer muito mais. Mas não publicaram ainda o que eles estão fazendo na minha realidade. Mas já tem esse monte de fotografia lá, ó. 200 elementos construtivos eles coletaram. 200. Eu consegui, daquele edifício Paissandu, recolher um pilar com muita briga com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Técnica. Precisou entrar o secretário de Justiça do Estado de São Paulo no circuito para autorizar ou tirar um pedaço de pilar de concreto e de laje do edifício aqui de São Paulo que se incendiou. Para vocês terem uma ideia das dificuldades que a gente tem no país. Tudo é muito extremamente relevado. A Equipe Nacional de Segurança na Construção, esse grupo, NCST, é uma equipe multidisciplinar, tem 13 membros, todos doutores. E a líder é essa moça aqui, olha que coisa, que legal, né? Fala-se tanto no poder das mulheres, né? Ela fala fluentemente inglês e espanhol e é a líder dessa investigação. Ela é a chefe da Divisão de Materiais e Sistemas Estruturais do Laboratório de Engenharia do NIST. Ela é engenheira civil pela Flórida, tem mestrado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, provavelmente lá com o Meta, com o Paulo Monteiro, né, onde eu também fiz o meu pós-doc, enfim. E doutorado em Mecânica Aplicada no Instituto de Tecnologia da Califórnia. O outro cara desse grupo é o Glenn Bell. O Glenn Bell tem 45 anos de experiência em projeto de reabilitação e pesquisas de acidentes. Investigou vários colapsos, a passarela, está escrito aí, né, do Hyatt Regency Hotel, em 81,
do World Trade Center, as torres 1 e 2, porque caiu a torre 7 também, então, pelo jeito, ele só investigou 1 e 2. Avaliou os efeitos das reações químicas álcali-sílica, quer dizer, ele é uma espécie de Antônio Aguado, né? Porque vai desde o material álcali-sílico até o comportamento estrutural final, né? Engenheiro civil pela Universidade de Tufts, ele tem mestrado e doutorado em engenharia estrutural e mecânica na Universidade da Califórnia, em Berkeley também. Não vou falar de todos, vocês buscam lá no portal, é para acesso público a todos, mas é uma equipe multidisciplinar, tem um químico, um geotécnico, um cara de ciência de materiais, e tem o Jim Harris, que tem a função de estudar a norma de 40 anos atrás, como que era o projeto e a construção há 40 anos atrás, lá na Califórnia, perdão, na Flórida, na Flórida, lá em Miami. Olha que bacana, por quê? Porque eles querem entender, eles começam entendendo. Eu já fiz retrofit, e vocês imaginem você pegar um prédio com 60 anos de idade e ter que dizer se ele está bom ou não está bom estruturalmente. Se você usar a norma 6118 de agora, você tem que demolir o prédio. Então, a gente tem que voltar lá atrás, ver as normas daquela época, os critérios, e fazer pequenos ajustes, mas jamais tentar achar numa norma atual, porque aí fica inviável fazer um retrofit. Bom, aí tem, para completar os três, ó, tem gente de ciências dos materiais do mundo inteiro, hein? Do mundo inteiro, não é só, eles não são americanos. E são todos americanos, devem ter o green card, mas de origem de várias partes do mundo, porque os Estados Unidos é aberto às cabeças, né? Às boas cabeças, né? Em vez de fazer como faz os nossos governantes, de criar dificuldade, de mandar embora as boas cabeças, eles importam as boas cabeças. Bom, aqui é uma visão da onde estava localizado o Champlain Towers. É um lugar maravilhoso, né? Para o ser humano, para o ser humano. Quem não gosta de uma praia, daquele ambiente gostoso, daquele cheirinho de mar, né? Quem não gosta? Mas as estruturas, para as estruturas, é um ambiente agressivo. Então, o risco de corrosão de armaduras é grande, o risco de a umidade, a temperatura, é um ambiente para a estrutura, um ambiente natural agressivo. Para nós, humanos, maravilhoso. Bom, essa daqui é uma sequência que foi amplamente divulgada e que eu não vou questionar essa sequência. Ela está certa, porque até agora ninguém falou qual foi o gatilho, mas tem se falado bastante de qual foi a sequência do acidente. Então, a sequência do acidente, por favor, leiam aqui, ó, Plaza Parking Area Collapse, estão vendo? Então, essa área vermelha, que a gente chama de área de recreação, ao lado da piscina e do jacuzzi, foi a primeira que caiu e claramente por punção. Aqui tem uma pessoa aqui do primeiro andar que conseguiu fugir, uma outra aqui do sexto andar que conseguiu fugir também. Por quê? Porque elas ouviram o ruído da ruptura e acordaram, viram e fugiram. Tá? Isso levou 9 minutos. Consta que foram questões de minutos entre cair esta parte, colapsar e vir o resto do edifício. Na sequência foi a amarela, depois a verde, depois a azul, mas tudo com coisas de minutos. Para nós é tudo ao mesmo tempo, né? Mas se a gente olhar o filme e tal, é separado. Mas o importante é que foi essa laje da recreação, que está ao lado do jacuzzi e da piscina, que primeiro caiu. Tanto é que permitiu que as pessoas saíssem, para depois começar a romper o edifício. Essa daqui é uma fotografia de 2015, onde a gente vê claramente a laje da recreação. A laje da recreação, ela tem jardim, ó, tem árvore, né? Tem jardineira, ela tem um paver, tem impermeabilização, ou seja, eu não vejo a parte de cima, superfície de cima do concreto, eu não vejo, porque ele está todo coberto durante anos, 40 anos.
Então vamos lá, vamos ver as hipóteses que eu vou levantar. Eu vou levantar duas hipóteses. Houve, com o tempo, cargas no jardim que aumentaram a carga inicial prevista, fissurou por punção e deu corrosão de armadura na punção, e um dia, depois de 40 anos, a corrosão de armadura fragiliza o aço e a ruptura é muito rápida. E a ruptura por punção é dita como uma ruptura frágil, mas ela avisa antes de acontecer. Só que dessa a gente não enxerga porque estava escondido, como eu vou mostrar. A outra hipótese que eu levanto é que houve um recalque diferencial. Se houve um recalque diferencial entre a torre e a laje, se a torre descer mais, ela aumenta as forças de punção na laje. São essas duas hipóteses. Então, há consenso que a ruptura começou com punção, mas a pergunta e dúvida é assim, qual foi o gatilho depois de 40 anos? Por que caiu depois de 40 anos? Por que não caiu logo no começo? Né? E como se propagou para as torres? Então, a punção, ela aparece ao redor da cabeça do pilar, principalmente em laje plana, aquele fundo daquela piscina, uma laje plana com capitel. O caso que nós estamos falando lá de Miami é uma laje plana, sem vigas, é uma laje plana, sem vigas, e sem capitel, só laje. Tá? E o fenômeno que ocorre, o desenho seria esse, mas esse desenho eu só vejo esse aviso da estrutura se eu tiver com a estrutura descoberta. Se eu tiver impermeabilizado e jardim e planta por cima, como é que eu vou ver isso aí? Não vou ver nunca. E o que acontece com a fissura no ambiente que eu falei que é agressivo? Os agentes agressivos descem e despassivam localizadamente. Então, a gente chama isso uma corrosão intensa, né? De ânodo muito pequeno e cátodo muito grande. Então, a gente tem uma corrosão intensa, como se ocorresse, olha só, pela fissura, né? Lá em cima a gente está vendo uma espessura, pela fissura, nesse caso aí, o exemplo é de carbonatação, mas vale para cloreto também, né? Na fissura desce a carbonatação, então despassiva o aço localizadamente, como se fosse uma faca, um cutilho, né? Uma faca que vai serrando a estrutura. Então, essa é uma micrografia que a gente pode ver isso, e aqui é um exemplo ó, de uma armadura que eu tirei de uma região fissurada, é como se eu estivesse serrando, e aí fragiliza o aço e, de repente, ela rompe. Depois a gente está preocupado para explicar esse caso aqui de Miami, tá? Então é isso daí, foi essa uma laje armada que funcionou muito parecida com a laje desse caso que eu mostrei para vocês. Agora, por que no caso brasileiro não aconteceu o acidente e aqui aconteceu o acidente com a torre? Porque nós vamos ver, né, que essa laje era contínua, não tinha junta de dilatação, e ela puxou os pilares. Porque esses pilares que ficaram em pé aqui, ó, dessa torre, tem 61 centímetros por 61 de seção transversal quadrada. E os que caíram aqui tem 41 por 41, eles não tinham inércia suficiente para aguentar o esforço horizontal. Nem foram projetados para isso, nem ninguém vai projetar para isso. Agora, por exemplo, falava de corrosão de armadura na piscina. A piscina está cheia d'água, gente. Só o jacuzzi é que estragou aqui, ó. Aqui tem corrosão mesmo, por baixo, visível e tal. Mas isso aqui não afetou em nada a estrutura. A corrosão era na parte de cima da laje, na cabeça dos pilares, e ninguém viu, porque estava com impermeabilização e paver. Aqui é uma outra visão, né? E vocês sabem que depois de 40 anos, lá ficou todo o conhecimento geral de todos, as estruturas têm que ser recertificadas, têm que conseguir um novo habite depois de 40 anos. E eles estavam nesse processo de conseguir um novo habite. E chamaram uma empresa, que foi essa daqui, para fazer a inspeção. Olha a importância da empresa que faz a inspeção. Porque, no meu entender, modesto entender, eles não fizeram suficientemente uma inspeção detalhada. Eles fizeram uma inspeção visual, né, muito
precária para dizer se a estrutura estava a ponto de cair ou não. Eles também nem imaginavam que ela poderia estar nessa situação, né? Não é fácil da gente criticar os outros, mas talvez se a gente for chamado lá, fizesse a mesma coisa. Mas nesse relatório deles, eles intuíram, experiente que intuiu, ele já disse aqui, a falha do sistema de impermeabilização está causando problemas estruturais graves, principalmente na laje. Que laje? A laje da recreação. Eles não provaram isso, eles não fizeram prospecção. O que é prospecção? Vai lá, tira o paver, corta, estraga a impermeabilização, abre a laje e olha na cabeça de onde pode ter punção, fissura de punção, se está tudo em ordem ou não. Eles não fizeram, eles olharam só por baixo. Por baixo não aparece punção, por baixo aparece corrosão. Se tiver cobrimento inadequado, se tiver flexão, aparece fissura, se tiver torção, mas não aparece punção. Punção é por cima. Esse é o projeto de recuperação, de intervenção, e eu quero que vocês vejam isso daqui, ó, slab, top surface repair. Esse aqui é a esquerda eu penso que eu estou mostrando com a seta, mas vocês não estão vendo. À esquerda, o segundo de cima para baixo, né? Vou pegar ele mais de perto. Olha, vocês veem que o projeto não está no relatório, não tem fotografia, não tem evidência, não tem comprovação no relatório, não tem ensaio, mas tem. Ele intuíram e falou: olha, vocês vão ter que recuperar fissuras na parte de cima da laje. E recupera desse jeito. Fizeram até todo o procedimento de como fazer a intervenção corretiva. Mas, a meu juízo, não fizeram pacometria, esclerometria, ultrassom, não extraíram o testemunho, não fizeram espessura de cobrimento, não fizeram espessura de carbonatação, não viram presença de cloreto, ou seja, no meu entender, esse levantamento que foi feito 2 anos antes, em 2018, mostrou algumas coisas devido à experiência de quem fez a inspeção, mas não provou, não demonstrou. E a gente, quando faz um relatório, e eu quero falar isso para vocês, porque vocês estão se especializando, a gente tem que demonstrar. Aquilo que a gente fala, a gente tem que mostrar com ensaio, com foto, com ensaio, com prova de carga. Não dá para só ficar na conversa, porque aí não tem força. Se eles tivessem mostrado, talvez tivesse tomado providência mais cedo. Bom, vamos lá. O que interessa aqui para nós, ó, olha ali em cima onde está escrito laje da Torre 00, laje do térreo, né? Os pilares são de 41 por 41, estão vendo aqui em cima, numa linha reta, 41. A outra torre aqui que está na transversal, os pilares são de 61 por 61. E os pilares que apoiam só a laje de recreação é 36 por 46. Então, estão todos aqui. Eu levantei. Aonde que está a fonte? Aqui embaixo, o projeto. Que projeto? Folha S14 e S6. Nessas informações aí. Então, o concreto dos pilares eram de 41 megapascal, da laje de 27 megapascal, a armadura do pilar de 61 por 61 está escrito aí, 12 fio de 32, a armadura do pilar de 41 por 41, que caiu, né? O 61 por 41 não colapsou, o 41 colapsou, 8 de 36, a armadura do pilar que sustentava só a laje de recreação, 36 por 46 são 10 de 32. A espessura das lajes, da parte da laje de lazer e do térreo, era 25 centímetros, as outras 20 centímetros. E as armaduras da laje. Então, é bacana. Olha, 40 anos atrás, a gente fala isso hoje, parece que está falando uma novidade. Há 40 anos atrás, eles já usavam até o terceiro andar, 40 megapascal nos pilares, depois do quarto andar até o sétimo, 35 megapascal, e do oitavo até o último, 28 megapascal de resistência do concreto nos pilares. As lajes são de 27 ou 28 megapascal. 27 são os quebrados, né? Porque a unidade deles de medida é PSI. Aí vocês estão vendo os pilares de 41, os pilares de 61, os pilares de 36. Onde que funcionou? No 36, no 41
e no 61, só que o 41 não aguentou, ele não tinha inércia para os esforços horizontais. Esse desenho aqui é a chave da coisa, no meu entender. Está escrito aí da onde que buscamos esse daqui. Agradeço aos colegas lá da PhD que me ajudaram nisso. Ao Rafael, a Jéssica, ao Douglas, o Ricardo. Então, aqui vocês estão vendo, ó, uma laje de 25 centímetros, apoiado num pilar de 36 por 36, que diz deck, acabamento em paver, coberta de paver de impermeabilizada, que você não vê nada. Aí ela faz um dente aqui, porque ela é rebaixada, né? E continua no edifício. Aqui à direita é a torre, à direita aqui vocês estão vendo o pilar de 41 centímetros, é a torre, é o começo da torre que colapsou, certo? Ela é contínua, não tem junta de dilatação. Então, essa laje do deck, acabamento em preve, quando ela vai cair para o funcionamento, ela vai puxar esse pilar aqui, como vocês viram lá naquela que eu mostrei, rompe o pilar por esforço de cisalhamento, por questão de força horizontal, que ele não está dimensionado para isso. Tá certo? Agora, então, qual é a hipótese? A hipótese é que houve carga sobre essa laje aqui, do deck de acabamento, funcionou, fissurou e deu corrosão. E ninguém viu, porque só olhava por baixo, e por baixo não aparece nada. A outra hipótese é que este pilar de 41 da torre, depois de 40 anos, desceu 1 ou 2 milímetros. Ele desceu, ele recalque diferencial em relação a isso aqui. Como está engastado, quando ele desce aqui, ele aumenta a carga na cabeça do pilar de 36 por 46, e funciona. Tá? Isso são todos detalhes que aparecem nos desenhos que eu mostrei para vocês. Eu estou terminando. Essa é a armadura que tinha, não tinha capitel, então tinha uma armadura na face superior da laje e outra na face inferior. Essa é na face superior, tá? Essa armadura que tinha, funcionava para punção, mas não é correto, porque punção eu tenho que ter um capitel bem armado com barras verticais, né? Eu tenho que, ó, essa é uma armadura, uma laje plana armada para resistir à punção. Então, eu tenho que ter estes estribos aqui verticais. Se eu não tiver, não funciona para punção corretamente, funciona em parte só. Né? Ou tem esses estúdios aqui, né, que deveria ter num capitel, que lá não tinha nada disso, infelizmente. Isso aqui são casos nossos. Bom, aqui vocês estão vendo os pilares que eles têm muitas fotografias, é bacana de ver, de analisar. Aí aparece um pilar com 4 barras só, deve ser um pilar de 36 por 46, né? Esse já tem bastante barra, enfim, olha esse. E não tem corrosão de armadura nenhuma, gente, ó. É corrosão de armadura no pilar. Para, a armadura não está corroída no pilar, está perfeita. Né? Olha o que eles recolheram de material para estudo, né? Fantástico. Olha só, olha essa laje, gente, olha que coisa mais linda. Essa é a face superior da laje de recreação. Tem um buraco certinho da onde estava o pilar, ó. Funcionou lindo, coisa de livro, de exemplo de aula, tá? Como é que funciona? Por que eu sei que essa é a face superior? Porque o PV estava aqui em cima, ó. Tiraram o PV e ficou a marca do PV. E aqui deve ter uma impermeabilização. Por baixo, essa laje eu não via nada. Aqui por cima eu também não vejo. Cadê as fissuras, professor, que o senhor falou que devia ter aqui? Eu não vejo, porque tem que tirar esse revestimento PV e tem que tirar a impermeabilização. Daí nós vamos ver, provavelmente, uma fissura de punção. Bom, aí faz uma continha simples, né, gente? Aí você tem tudo na mão e faz uma conta. Pega o hormigão armado do Montoya Messeguer Moran, lá na 14ª edição, e vai lá na página 418, 422 e fala como é que calcula a punção. Não tem coisa mais simples do que isso, né? Então, pega as cargas, considerei uma carga aí de 1.300 quilos por metro quadrado, pilares de 36 a cada 6,5, superfície crítica, a resistência do concreto, a taxa de armadura, enfim, está tudo lá, porque se foi construído de acordo com aquilo que eles informam nesses sites aí do projeto, então tudo bem. Aí a gente calcula qual é a tensão resistente de punção,
segundo Montoya Messeguer. Essa continha aqui, ó, entra o FCK, a taxa de armadura, o canto, né, a altura da laje, e a tensão solicitante, que depende do perímetro, né, e desses coeficientes que estão aqui, que é a hipótese de corrosão da armadura. Então, eu fiz as contas e dá isso, ó. A tensão resistente de punção daquela laje que não estava armada com a punção é muito baixa, é 0,7 newtons por milímetro quadrado. E qual é a tensão solicitante? 0,65. E qual é que o coeficiente de segurança que dá? 1,08. Poxa, mas não devia ser 1,5, 1,5? Pois é, então, dessa hipótese, é uma hipótese, eu não sei se foi construído assim, se modificaram o projeto, e eu não achei a modificação do projeto, mas se esses dados que eu peguei forem verdadeiros, né, nós estaríamos numa situação limite. É o que o Antônio Aguado diz de projeto estrito. Então, já estaria fissurado com essas tensões desde o começo e corroeu a armadura e um dia, depois de 40 anos, colapsou. A outra hipótese é esse é o recalque diferencial. Como aqui está engastado, a laje está engastada no pilar, se o pilar descer, esse 41 aqui de torre colapsada, esse pilar de 41 centímetros, descer, tiver um recalque maior do que esse outro, que é só um andar que ele segura, de 36 por 46, vai aumentar a tensão na cabeça do pilar, aumentar a tensão de punção na laje, né? Então, se descer 1 milímetro, modelei isso aí, ó. Se descer 1 milímetro, aumenta 2.800 quilos na cabeça do pilar. Passa de 0,7 para 0,8 a tensão, fica o coeficiente em 1,03. E se tiver um recalque diferencial depois de 40 anos de apenas 2 milímetros, imperceptível, vai aumentar a carga em 5.300 e já derrubou o edifício. Então, o que a gente aprendeu? Que a gente precisa fazer análise técnica de projeto, precisa ter revisão do projeto. E isso a norma brasileira diz claramente e obriga a fazer. Precisa ter um acompanhamento técnico de obra, ou seja, o que está projetado precisa ser construído. Precisa ter um acompanhamento técnico de uso, tem inspeção periódica e competente, mas não adianta a inspeção se não tiver obra, tem que fazer manutenção, tem que tomar cuidado com a água, nunca subestimar o risco de corrosão. Os edifícios não são eternos. Às vezes as pessoas falam, esse edifício já tem 10 anos, se não caiu até hoje, não cai mais. Cai, pode cair. Eu já tenho prédio que caiu com 25 anos, ponte que caiu com 26 anos, ponte que apresentou problema depois de 22 anos. Então, para de achar que se durou 15 anos, 20 anos, não tem mais problema. Tem problema. E o último engenheiro universal foi o Leonardo da Vinci, né? Lá em 1500, 1400, no século XX. Então, não dá para fazer tudo sozinho. Tem que ter uma equipe multidisciplinar. Concluo isso, professor Gilberto, com o nosso Cristo querido de concreto armado, que está completando nesta semana 90 anos de idade. 90 anos de idade. Uma tremenda obra de engenharia que é a 7ª maravilha do mundo moderno e nos orgulha muito. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Muito bom, professor. Quanta novidade, hein? Sempre suas palestras que eu assisti em congressos ou em eventos, sempre tem novidades boas, viu? E um aprendizado muito interessante, viu? Muito, muito. Parabéns, professor. Não podia ser diferente, né? O professor Paulo Helene, com a bagagem que tem, e provocou aqui muitos assuntos interessantes, suscitou temas, deu dicas para os jovens especialistas aqui, futuros especialistas do curso nosso, e a todos nós também, né? Bom, vou passar então agora para perguntas dos palestrantes. Alguém quer se manifestar? Yo quería dar las gracias a Paulo por elegir un tema muy interesante e importante realmente, porque una cosa es el proyecto y otra cosa después la realidad. Y ese énfasis en la realidad, y además con la pasión que defendían lo del NIST o lo de los ingleses, de transparencia, que los países de otra cultura realmente somos muy opacos en esa información. Yo creo que es un ejemplo a seguir.
Qué bueno. Gracias, Paulo, gracias. Gracias. Muy bien. Sérgio, Ravindra. Primero Ravindra. Sí, estoy aquí. Opa. También agradezco, Paulo, por hablar de los, digamos, desastres, ¿no? Que, como decía Antonio, normalmente no se habla de estas cosas y no llegamos a saber los pequeños detalles que llevan a la rotura. Y es muy importante, y ojalá que tengamos cursos, asignaturas sobre esto. Tenemos tantas asignaturas de cómo calcular, cómo diseñar bien, pero no tenemos asignaturas que hablan específicamente de casos donde han ocurrido las roturas. Y en muchos casos, Paulo, el diseño se ha hecho bien, el cálculo se ha hecho bien, empezando del World Trade Center, ¿no? Todo se hizo bien, no es un error en el cálculo. Pero a pesar de esto pasa algo y esto lleva a casi un nuevo campo de estudio, ¿no? Y es muy Exactamente. Como fue el puente de Tacoma, ¿verdad, Ravindra? Sí. Que todos Sí, aprendemos que el Exacto. viento no hace falta ser fuerte, Sí, un viento sí. bajo también causa problemas. Sí. Eso ahí. Exacto, el puente de Tacoma es un ejemplo fenomenal. Y otra cosa fue cuando se rompieron unos barcos. Habréis oído de barcos que fallaron en el puerto de Boston, que hasta entonces no sabían del tema de la transición de dúctil a frágil de metales. Y pensaron que fueron los alemanes que estaban hundiendo los barcos hasta que en el puerto de Boston se rompió enfrente de todo un barco debido a las bajas temperaturas y empezó todo el estudio sobre la transición de dúctil a frágil de metales, ¿no? Seguramente es muy importante. Gracias. Se aprende mucho con accidentes. Sí. Eu também. Perdão, Gilberto, eu entrei antes de você dar a palavra, perdão. Não, contigo, pode. Obrigado. Paulo, um prazer escutar você falando. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver muito. Primeiro seminário que eu vi como estudante ainda, né? Antes de começar, quando justo começava a minha carreira como pesquisador, né? Bolsista de iniciação científica, foi o teu. Em Ilha do. Como é que era? Ilha do. Areia Branca? Areia Branca? Não, sabe que eu não lembro? É onde tem uma represa. O Gilberto foi, a gente alugou uma van e foi para ver. É uma represa, tinha uma represa, Gilberto. Nem lembro o lugar agora. Mas eu gostei muito. E hoje, especialmente, dois pontos assim, eu gostaria de destacar. Um é realmente essa ausência de culpa que a gente tem que ter. A gente tem que centrar tanto quanto tá analisando na culpa, mas na causa, né? E tentar entender e melhorar. Eu acho que esse princípio é essencial, né? E isso daí é o que ajuda realmente a evitar problemas no futuro. E você nota realmente a diferença do perfil e a forma como diferentes culturas, né, abordam o problema. Você comentou do perfil mais anglo-saxão e o perfil mais latino, e realmente o perfil mais latino ele tende a ver a culpa de forma principal num caso, né? Então é super interessante essa reflexão que você fez. E o segundo, que eu achei genial a palestra, no sentido de, obviamente, você não está lá analisando o caso, né? Mas a nossa capacidade de, colhendo a partir da experiência própria, ou mesmo das evidências que você consegue ver no edifício, né? Quando você vê pela televisão, ou você vê informação, colhendo dados e tentando gerar hipóteses que são plausíveis, né? Eu achei super interessante. Me fez lembrar de um caso que o Antônio também trabalhou. Você vai lembrar, Antônio? Era um edifício, a gente não pode dar o nome por questões legais, em Barcelona, que tinha um problema bastante interessante. Ele tinha uma estrutura similar que você mostrou, Paulo, que tinha a região dos estacionamentos, né, que estava embaixo, aí você tinha uma esplanada que realmente aí você podia usar, e depois tinha o corpo principal do edifício, né, que subia em vários andares. E nesse caso eles identificaram que estava fissurando os pilares, em algumas regiões, os pilares na região do estacionamento. E eles chamaram para ver. E estudando um pouco o caso, foi interessante porque
O problema não estava no projeto, não estava na execução, o problema estava na mudança do uso do solo ao redor do edifício. Então não era um problema, o projetista não tinha como considerar isso, ele não sabia que a agência estatal que definia o uso do solo ao redor ia mudar a classificação da região, ia ter mais região de regadio, e isso ia produzir uma elevação do nível freático, que ia gerar uma força de levantamento na estrutura que era impossível você considerar no projeto, né? Mas são coisas assim que são interessantes porque fogem um pouco do controle, né? Mas muito legal mesmo, gostei. Legal, obrigado, Sérgio, das suas observações aí. Eu vou fazer um comentário, Gilberto, já que você deu uma liberdade, você é o próximo, Sérgio, eu estou preocupado com o teu horário, desculpe aí. Não, por favor. Eu estou atendendo um caso onde foi o inverso disso daí. Eu estou atendendo um caso aqui na cidade de São Paulo, que construíram um edifício e botaram uma bomba de recalque muito violenta lá, que está tirando lá 10 metros cúbicos por hora de água, direto. E o que aconteceu com os vizinhos? Criou problemas, entendeu? E graves. Então, esse negócio que você falou é muito importante. Em vez de fazer uma laje de subpressão, você retirar água do solo é grave. Agora, eu queria dizer, viu, Gilberto, que é fundamental que imediatamente na Torre Norte, se ela foi projetada e construída igual, eles têm que cortar, eles têm que pôr um console lá e cortar essa laje. Porque, do ponto de vista da engenharia, é muito importante, não está errado o projeto que faz uma laje contínua, não está errado. Mas, se acontecer um acidente, as consequências são muito mais graves. Então, a gente é preferível ser prevenido, colocar um console e uma laje apoiada com ajuda de dilatação do que fazer ela contínua. É só para agregar um pouco uma contribuição pequena, em resumo do que se falou, e também o Sérgio, é que temos que se preocupar não só... Geralmente, os calculistas se preocupam muito só com o serviço, né? Temos que pintar um quadro no estado limite último, né? Admitindo que, nesse caso, houve a punção, aquela laje ligada que no projeto está perfeita, armadura bem calculada, não podia provocar aquele empuxo horizontal e derrubar o edifício com pilares menores. Quer dizer, essa sensibilidade tem que ter no projeto, na época de projeto ainda, eu acho, né? De pintar o quadro no estado limite último. Vou imaginar que aconteceu aí um caso limite. A tragédia vai ser grande, tem como minimizar, enfim. Eu acho que, não sei se é isso que eu estou correto, estou falando, hein, Paulo? Sim, a questão hoje, os americanos, depois do World Trade Center, impuseram para o mundo, e hoje se fala em robustez, né, em redundância. E quando pode, porque isso representa um pouco mais de dinheiro. Mas esse é um caso, entendeu? Onde vai ter mais robustez o conjunto se ele estiver separado do que se ele estiver unido. Eu posso fazer unido, mas separado é mais robusto. Mas até que ponto, sobre curiosidade, eu sou o próximo, então eu posso perguntar, até que ponto no Brasil está introduzindo como matéria já em graduação, né, a questão da robustez ou resiliência estrutural, ligada muito a também a análise de colapso progressivo? Isso é um tema que ele é introduzido a nível de graduação, porque é importante, eu acho, eu sei que é mais avançado, mas pelo menos um conhecimento básico disso é relevante, né, porque são modificações pequenas, como a gente falava, uma junta, ela pode salvar o colapso mais generalizado, né? Isso já é introduzido de alguma forma na graduação ou não? O Sérgio e o Gilberto me ajudam. No currículo, não. Isso vai depender vamos dizer assim, da visão, da iniciativa de um dos professores do curso. Ainda oficialmente que eu saiba, não. Oficialmente que eu saiba, não. Nem na norma nova, nem na nossa norma. Na norma não tem esse detalhe? Infelizmente, todo mundo fala, o bom projetista projeta assim, mas ainda não está suficientemente consagrado nela. Entendi. Ou seja, quanto mais se estuda, quanto mais se vive, mais se vê que precisa muita coisa por fazer, né, professores? É verdade. Toda a experiência do Aguado, do Oravindo, do Helene, tanto tempo aí trabalhando, cada dia que vê uma coisa nova, se aprende muito. O tema do professor Helene é muito interessante, aprendendo, né? Que realmente é muito interessante. Isso justifica
os jovens que estão aí entrando no mercado, já fazendo especialização, realmente ficarem atentos e se atualizar e pensar sempre em estudar, enfim, né? Aprimorar os conhecimentos, que nunca é demais. Sempre faltam coisas aí.